Hoje nós vamos continuar essa série de mensagem na qual nós temos meditado sobre ouvir a voz de Deus. Para isso, então, nós temos visto que nós precisamos de discernimento e um relacionamento com Deus mais profundo, na qual nós, então, possamos compreender o que Deus está nos dizendo e para onde Ele está nos levando. E para isso nós precisamos desse discernimento e desse relacionamento. Vimos aqui que Deus fala através das Escrituras, Deus fala de diversos modos. Fala através da oração, fala através do Espírito. Então o problema não é que Deus não fale, Ele fala. Deus está constantemente falando conosco. Um exemplo disso foi os 400 anos que Deus ficou em silêncio, mas Ele continuou falando através da história dos governos, do governo medo-persa, do governo babilônico, do governo grego, tudo que Ele havia falado em Daniel. Então Deus falou através da história. Então Deus fala. O problema é que nós, às vezes, não ouvimos. Tem muito barulho ao nosso redor, muito ruído ao nosso redor. Barulhos externos e também barulhos internos, que faz com que nós tenhamos dificuldade de discernir e ouvir a voz de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre ouvir a voz de Deus na circunstância. Você já passou por isso? Com uma dificuldade de entender o que Deus está fazendo naquele momento difícil? Com uma dificuldade... Pode deixar acesa, Celso, fazendo favor. Com uma dificuldade de entender para onde Deus está te levando nesse momento? Acredito que não foi só eu. Acredito que você também já passou por isso. Você, talvez nesse momento, tenha ouvido a voz de Deus nas circunstâncias que você tem passado? Você tem compreendido o que Deus está fazendo na circunstância atual com você? Talvez você não tenha tido esse discernimento, o que Ele tem feito através da circunstância que você tem enfrentado. Então, graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor para nos mostrar e nos ensinar. Então, nós veremos aqui como Deus fala através das circunstâncias contrárias. Mas também veremos alguns ruídos que nos impedem de ouvir essa voz poderosa de Deus que Ele tem para o nosso coração. Quais são esses barulhos que impedem isso? Para isso, então, nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo 19. Você pode abrir a Bíblia e nós vamos aqui meditando e acompanhando. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 ao 18. Nós não iremos ler o texto inteiro hoje, mas fica de tarefa de casa, lição de casa, para você ler na sua casa, capítulo 19, do 4 ao 18. Nós vamos ler apenas o versículo 11 e 12, tá bom? E depois nós vamos narrar aqui a história. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Amém? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo,
Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, brando, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu. Se colocou à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, ouvir essa voz tranquila, suave, branda, para o nosso coração. Pois é ela que acalma o nosso coração, a inquietude do nosso coração. Então fala conosco, fala com a tua igreja. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos sabem que Elias foi, sem dúvida nenhuma, um grande profeta. Vamos considerar até que Elias, para a época dele, ele foi um grande herói. Ele confrontou Acabe, Jezabel, a autoridade máxima do reino da época. Elias confrontou eles. Elias confrontou os profetas de Baal. Obrigado, irmão Walter. Elias confrontou os profetas de Baal e teve êxito contra eles. Mas não podemos nos esquecer também que, assim como Tiago diz, que Elias foi apenas um homem, um ser humano, sujeito às mesmas coisas que nós. Ele não era mais poderoso, mais forte que nós. Não. Elias sofreu desânimo, Elias ficou abatido, Elias teve medo da rainha, Elias ficou desmotivado, Elias teve até depressão. Elias passou por isso. Porém, esses ruídos que Elias enfrentou, alguns deles impediram Elias de ouvir a voz de Deus e discernir qual era o plano de Deus para ele ainda futuro. Elias, por causa de todos esses sintomas, esses sentimentos, emoções que ele teve, ele ficou impedido de ver que Deus ainda tinha um plano para ele para realizar. Ficou tão impedido, não discerniu, não ouviu a voz de Deus, que ele chegou ao ponto de pedir a morte, dizendo que era melhor então morrer. Os barulhos internos dele e o medo vindo de forma externa fez com que ele entrasse então numa caverna. Fez que com ele, um pouco antes, debaixo de um zimbro, pedisse a morte. E assim talvez esteja você nessa noite. Assim talvez você passou por um processo desse, ou então irá passar. Então nós devemos pensar aqui em algumas coisas na qual a palavra de Deus nos ensina para o nosso aprendizado. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é: não permita que as circunstâncias distorçam a sua visão e tapem os seus ouvidos. As circunstâncias contrárias não podem distorcer a visão que nós temos em Deus. Não podem tapar os nossos ouvidos para não ouvirmos a voz de Deus. Mas talvez você diga para mim: pastor, é porque você não sabe o que eu estou passando. Se você soubesse a minha história de carroça, até o burro chora. Não. Independente disso, Deus está constantemente falando e presente conosco. Então a circunstância não pode distorcer a nossa visão e não pode tapar os nossos ouvidos. 1 Reis 19:4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta,
Toma agora, ó Senhor, agora, nesse momento, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Também versículo 10, um ruído, um barulho, distorcendo a visão e tapando o ouvido de Elias. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Olha o ruído. E eu fiquei só. Não tem mais ninguém. Estou sozinho. E procuram, então, tirar-me a vida. Dentro desses dois versículos, nós podemos observar aqui dois fatores que nos impedem, muitas vezes, de ouvir a voz de Deus na circunstância contrária, que faz com que nós distorçamos a nossa visão, não enxergando Deus guiando a história. Primeiro, comparação. A comparação tapa os nossos ouvidos. Elias, ele diz: não sou melhor do que meus pais. A comparação nos faz perdermos, então, a oportunidade de contemplar o que Deus está realizando. Estamos sempre nos comparando com os outros, com o que os outros fazem, com o que os outros têm, com o casamento dos outros, com a viagem dos outros, com o trabalho dos outros, com o cargo dos outros. E isso rouba de nós de vermos e ouvirmos a ação de Deus, porque eu sou ingrato, e a ingratidão faz com que eu não perceba que o que Deus está fazendo para mim vem da mão dele e é bênção dele. E nós comparamos as coisas e dizendo: ah, o dele é bom, a grama dele é verdinha, o casamento dele é bom. A comparação faz com que os nossos ouvidos sejam tapados e não ouçam a voz de Deus. A comparação nos faz nos sentirmos frustrados. Porque ele consegue, eu não consigo. É isso que Elias está pensando nesse momento. Eu não sou melhor do que meus pais. Tira minha vida. Toma minha alma, agora. Mas aí você vai para o texto e eu te pergunto, de quando surge Elias na Bíblia até então que ele é levado ao céu? Procura aí uma pergunta, procura aonde Deus mandou ele ser melhor do que os pais dele. Aonde? Quem foi que pediu para ele ser melhor ou até mesmo igual aos pais dele? Ninguém pediu. Mas nós, quando colocamos a régua de lado, nós nos sentimos sempre inferiores e não vemos o que Deus está fazendo em nós e através de nós. E isso tapa os nossos ouvidos e distorce a nossa visão de que Deus está constante conosco nas circunstâncias contrárias. Outra coisa é autocomiseração, ou seja, vitimismo. O vitimismo distorce a nossa visão e tapa os nossos ouvidos. Sabe aquele negócio? Parece que tudo acontece comigo. Tudo que há de pior no mundo acontece comigo. Aliás, eu nem sei por que eu vim ao mundo, por que eu nasci. Ou então, por que eu não morro? Nossa, que palavra pesada, mas tem muitas pessoas que dizem isso. Alguns até dão um ar de santidade. Ah, é melhor morrer. Pelo menos eu vou para o paraíso. Atrás disso tem sempre um problema maior. Uma fuga. O apóstolo Paulo disse isso, mas ele disse: mas se por bem, então, é melhor que eu fique convosco, que assim seja. Mas tem muita gente que se vê como vítima. Eu não mereço isso. Eu faço tudo certinho, eu faço tudo correto, e as coisas ruins acontecem só comigo.
É isso que Elias está fazendo. Versículo 19, 10. Eu fiquei só. Não tem mais ninguém, Senhor. Só restou eu. Só tem eu. Nós vamos ver mais para frente que não tinha só ele, não. Aliás, tinha 7.000 ainda. Mas ele, se enxergando naquele momento de autocomiseração, ele diz: só eu fiquei. E o vitimismo faz com que a gente não enxergue o que Deus está fazendo e nós não ouçamos a voz de Deus falando conosco constantemente. Porque o vitimismo foca em nós, na circunstância, em nós. O vitimismo rouba de nós também, de ver essa ação de Deus. O vitimismo é uma emoção inútil. O que traz de mudança na vida da pessoa quando a pessoa se vê só como vítima? Fala para mim. Não traz nada de bom. Ela tira a nossa visão, tapa os nossos ouvidos à voz de Deus. Ela nos faz sempre focar em nós e na circunstância que nós estamos passando. Charles Swindoll disse que o vitimismo maltrata a nossa mente como um animal selvagem. Ele arranha, 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 até cortar. É isso que o vitimismo faz com as pessoas. A autocomiseração, por focar em nós, nos impede, então, de vermos. Vermos o quê? Vermos o Deus amoroso, fiel, sustentador, que cuida de nós, porque nós somos o foco. Nós nos vemos como só, nós nos vemos como abandonados, nós nos vemos como o centro de tudo quanto é coisas ruins. Lembra do salmista Asaf? O salmista Asaf, ele diz: eu abro a janela e o mal me sobrevém. Talvez você esteja assim. Acorda de manhã e diz: meu Deus, o que será hoje? Só vai vir coisa ruim. Asaf estava assim. Depois tem uma vírgula, ele diz: até que então, eu entrei no santuário do Senhor, vi a glória de Deus. Eu acho que nós precisamos mais disso, de entrar na presença de Deus, sairmos da autocomiseração, sairmos da zona de nos vermos como coitados, sairmos da zona de nos vermos apenas como alvo, um alvo onde todo mal se joga ali. E isso rouba de nós, de vermos, de ouvirmos Deus. Isso rouba de nós de vermos esse Deus amoroso, fiel, sustentador na circunstância e apesar da circunstância. Talvez você esteja assim hoje, passando por isso, não está vendo esse Deus que apesar da circunstância, Ele está com você. Talvez você está vendo somente a situação, talvez você está olhando somente para si. Talvez você está ouvindo muito outras vozes e não tem discernido a voz verdadeira de Deus. O que Ele está fazendo através disso? Qual é o propósito de Deus através disso? Então, como nós podemos ouvir a voz de Deus quando as situações são contrárias? Nas circunstâncias contrárias, nós precisamos de discernimento, de quietude, de silêncio. Zíper na boca. Apenas ouvir o que Deus está falando. 1 Reis 19, do 11 ao 13, que é o que nós lemos. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Olha o barulho. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um grande terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. Mas o Senhor
não estava no fogo. E depois do fogo, veio um silêncio tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Quando outros ruídos, quando outras vozes, a voz da comparação, a voz do vitimismo e outras tantas vozes tentam tapar os nossos ouvidos, nós precisamos discernir qual é a voz de Deus no meio de tudo isso. Até onde isso que estou pensando é verdade? Até onde essa voz que tem falado comigo, que você veio ao mundo para sofrer, é verdade? Até onde essa voz do exame que você fez e pegou é verdade? Até onde a situação atual que você está vivendo é o fim e é verdade? Até onde a crise no casamento que você está vivendo hoje é verdade que isso vai perdurar até a morte? Então, no meio de todas essas vozes, nós precisamos ouvir a voz que diz: o que fazes aqui, Elias? Para isso, nós precisamos de quietude no coração. Nós precisamos de silêncio. Precisamos discernir a voz de Deus das outras vozes que nós ouvimos. Perceba, houve ventos ferozes, terremotos demolidores, fogo escaldante. Deus não estava em nenhum deles. Deus não estava naquele muito barulho. Deus não estava naquele muito choque, de surpresa. Não, Deus não estava ali. Foi um grande show de fogos, pirotecnia. E Deus não estava em nenhum deles. Foi só depois que passaram todos os fogos de artifício, todo o barulho estrondante, só depois que pairou a quietude perfeita de Deus, chegou para Elias numa voz mansa, baixa e suave, num sussurro divino, no murmúrio de uma brisa. Quando nós, irmãos, estamos na provação da vida, sofrendo pelas circunstâncias contrárias, apavorados pelo medo das incertezas do que será o amanhã, quando os nossos sentimentos e emoções estão à flor da pele, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de um tempo de silêncio com Deus. Precisamos de um tempo de quietude no coração para ouvir a voz mansa e suave de Deus. É isso que nós precisamos. Deus está falando todo o tempo, mas nós temos dificuldade em discernir essa voz dizendo para nós: eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, todos os milésimos de segundos eu estou convosco. Como nós podemos fazer isso? Nós fazemos isso na oração. Nós ouvimos Deus. Nós fazemos isso na meditação da palavra. O Senhor fala conosco. Fazemos isso na contemplação. Talvez, sabe o que você precisa? Uma caminhada sozinho, num lugar assim aberto, para o seu coração se aquietar e Deus falar com você. Talvez, sabe o que você precisa? Hoje a sociedade, a igreja, tem uma dificuldade com um silêncio assim, ó. Sabia? As igrejas têm dificuldade com silêncio. Isso é uma disciplina espiritual. E as pessoas não entendem isso. Se não tiver
um barulho no meio, as pessoas ficam inquietas. O que a gente precisa é resgatar o que os pais do deserto, João da Cruz, dizia: é no silêncio que nós nos encontramos com Deus. Talvez você precisa contemplar a beleza da criação, e Deus fala com você. As pessoas têm perdido isso, ouvindo muitos barulhos, muitos ruídos. Catherine Rueck disse: o silêncio é a chave para o encontro flamejante com Deus. O silêncio é a chave para o encontro flamejante com Deus. Nós precisamos disso. Então, veio todo esse show e Deus não estava ali. Mas, naquele momento suave, como uma brisa, uma voz mansa, tira Elias da caverna. Para o último, então, para nós meditarmos. Quando ouvimos e discernimos a voz de Deus nas circunstâncias, podemos comprovar o amor e o cuidado dele. E o que ele tem, sempre algo novo para nós. Foi isso que aconteceu na vida de Elias, capítulo 19, versículo 14 ao 18. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor. Pouco antes o Senhor tinha dito a ele: o que fazes aqui, Elias? Agora o próprio Deus fala para ele: não é para você estar aqui. Por quê? Vai, volta ao teu caminho. Você está pedindo a morte, Elias. Não é isso. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninse. Ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, Elias. Cara, para com esse vitimismo seu. Não é só você, certo? Você não é o centro das coisas. Para, Elias. Você não está só não, cara. Tem 7.000 ainda. 7.000. No qual os joelhos não se dobraram a Baal, e toda a boca não beijou. Você não está sozinho. Não é assim como você pensa, Elias. Você percebeu o que Deus fez aqui, irmãos? Deus puxou Elias para fora da caverna do vitimismo, da caverna da desmotivação, da caverna da comparação, da caverna daquele momento oprimido, uma bagunça de sentimentos em Elias. Mas Deus, com sua voz mansa, suave, no silêncio, puxa Elias para fora da caverna. E uma vez fora da caverna, Deus pergunta para ele novamente: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você parou a caminhada? Por que você parou a jornada? Qual é o propósito que você entrou nessa caverna, Elias? A história não acaba aí. O que você faz aqui, Elias? Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Elias, não é a circunstância que determina o seu fim. Não é porque estão querendo te matar que vão te matar. Não é porque alguém falou algo, esse algo é real. Não é porque um exame deu tal coisa, isso vai acontecer. Não é porque você está enxergando o fim, é o fim de fato. Elias, não é isso. Não é a circunstância que determina se é o seu fim ou quem você é. Quem determina quando será o seu fim e quem você é a minha voz e o meu plano com você, Elias.
Elias precisava ouvir essa voz. E ouviu muita coisa. Mas quando veio aquela voz mansa, suave, no silêncio, ele não resistiu, ele teve que sair para fora. Deus o puxou para fora para mostrar que ali não era o fim. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, qual é a caverna que a circunstância tem colocado você? É o medo? É a comparação? É uma surpresa indesejável? É a culpa? É o pecado? Qual é? O que tem te levado a entender que é o fim? É a enfermidade? É o desemprego? É a frustração? É a traição? O que tem te levado a entender que é o fim? Nessa noite, em nome de Cristo Jesus, ouça a voz de Deus te chamando para fora. Em nome de Jesus, abra os seus ouvidos para essa voz mansa, suave. Assim como Deus mostrou para Elias que a circunstância não determinava o fim, Ele está dizendo a mesma coisa para mim, para você hoje. Apenas ouça essa voz mansa, suave e que fala através da circunstância. Em nome de Jesus, o que fazes aí? Não é o fim. Talvez você tenha que entregar sua vida para Jesus nessa noite. Dessa companhia fiel, maravilhosa, a todo instante com você. Talvez você precise sair para uma nova restauração. Jesus é a resposta de tudo. A voz da graça se move de forma silenciosa, quieta para Elias. Foi essa voz, irmãos, também que nos chamou um dia. Você ouviu essa voz, lembra? A voz do bom pastor? E você, como ovelha desse bom pastor, ouviu essa voz. Essa mesma voz graciosa do Senhor que fez Elias sair da caverna. Essa mesma voz que um dia te chamou para o seguir e você seguiu. Mas algum instante você está pensando, está difícil a caminhada, está difícil a jornada. Ou até mesmo está pensando em parar. Ou até mesmo, meus irmãos, pensando, Deus, tira a minha vida, é melhor. Deus está mostrando para você nessa noite que Ele tem algo novo ainda para fazer na sua vida, para fazer em você e através de você. Essa mesma voz te chama hoje para fora e te pergunta: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Tempestade, terremotos, fogo não possuem a eficácia do silêncio da graça. Esses barulhos não possuem o brando suave do amor de Cristo Jesus para a sua vida. A pergunta que fica para nós, para refletirmos e praticarmos: Deus fala, isso é fato, Deus fala. Mas quais são as vozes nas circunstâncias contrárias que nós temos ouvido? Quais são? Não temos visto mais saída? Não temos visto mais liberdade dessa dor, desse sofrimento? Quais são as vozes que você tem ouvido? Deus tem um plano para a sua vida. E Deus executou esse plano na cruz do Calvário.
em Cristo Jesus, entregando a vida por mim e por você, para perdoar os nossos pecados, nos trazer para um relacionamento com Ele, para que nós possamos desfrutar da vida dEle na nossa e a nossa vida na dEle, uma jornada com Cristo Jesus, e todo instante Ele está lá conosco. Quais são as vozes que você tem ouvido? 2. Nos momentos em que nossas emoções e nosso coração se agitam, precisamos buscar refúgio em Deus, buscar no silêncio, irmão, na quietude do coração, da comunhão com Ele, e assim nós poderemos discernir a voz certa que nós devemos ouvir, que é a voz de Deus. Talvez de manhãzinha, liga uma musiquinha bem calma, que exalta o nome do Senhor baixinho. Não fala nada. Ora. Só fala: Deus, estou aqui. Como eu disse, uma caminhada. Mas tire um tempo e você ouvirá a voz de Deus. 3, a circunstância não determina o fim, irmão. Eu não sei o que você está passando, alguns, logicamente, que eu sei, mas independente, isso não é o fim. Não é o fim. Essa semana eu disse a uma pessoa: nós sofremos 99% por coisas que não vai acontecer, mas nós estamos ouvindo as vozes estão nos agitando, e nós somos assim. Mas isso não é o fim, não é. Quem determina todas as coisas é Deus. Deus deseja que você veja o horizonte, o caminho que Ele ainda tem para você. Não foi o fim para Elias, não será o fim para você. Amém? Que o Senhor possa ministrar ao teu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração toda a palavra que Ele tem para você. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, vamos orar. Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, como é bom ouvir a Tua voz em meio às turbulências da vida. Como é bom ouvir a Tua voz em meio ao desânimo. Essa voz, Senhor, tira para fora, nos puxa para fora da caverna do medo, do vitimismo, da tristeza. Essa voz nos tira para fora, Senhor, para vermos um plano novo para nós. A Tua voz revigora a nossa alma. Que meus ouvidos possam sempre estar sensíveis e atentos para lhe ouvir, Senhor. Que os nossos ouvidos possam estar sensíveis à Tua voz. Essa voz branda, suave, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.